Amém, igreja. Boa noite, paz do Senhor. Bom é estar nesse lugar, né? Bom é estar na presença de Deus. Quando eu era, não que eu não seja, eu sou jovem ainda, né? Mas quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui num retiro com a igreja e nesse lugar era tipo uma chácara e tinha um rio no fundo, né? Um rio de água corrente. E eu fui lá. Aí eu sentei perto da margem do rio e fiquei lá. Aí o Espírito Santo, eu olhando assim para a água corria, o Espírito Santo falou assim para mim: tá vendo, na margem do rio tem muito pauzinho, né? Muita sujeira. E vinham uns pauzinhos assim e passava direto. Outros enroscavam ali nos galhos, ficava por ali, depois vinha uma água mais forte e levava eles. O Espírito Santo falou assim para mim: tá vendo? A vida do cristão é assim. Muitas vezes enrosca, muitas vezes fica ali. Mas o importante não é ficar ali, o importante é você desenroscar, você prosseguir, você caminhar. Tinha um cântico que a gente cantava: tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. O importante é isso. O importante é nós estarmos sempre na presença de Deus. Não importando a maneira que você entra aqui, mas importando a maneira que você sai daqui. Você pode chegar aqui de qualquer jeito, mas o mais importante é como você saiu. E cantando esse cântico Rompendo em Fé, a gente cantava muito também. Eu me lembro do Tatuzão. Quem lembra do Tatuzão? Tatuzão, obras do metrô em São Paulo, né? Tatuzão é aquele que vai rompendo tudo. E uma vez eu vi uma reportagem dele que falava que o Tatuzão não estava conseguindo romper uma rocha lá, né? E isso também fala comigo bastante. Que às vezes a gente, na vida cristã, a gente tenta romper e vai e não vai e volta. As rochas são mais duras, mais problemáticas, mas de repente o Tatuzão rompe. Porque as dificuldades, os problemas, todos nós temos. Só muda de endereço. Oséias capítulo 1. Oséias capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oséias, profeta Oséias, capítulo 1. Deus colocou essa palavra no meu coração em uma das quartas-feiras que eu estive aqui. E o irmão, não sei se era só nós que estavam aqui, mas o irmão Elias, o presbítero Elias, pregou em Oséias um pouquinho mais para frente. E eu comecei a ler o livro de Oséias no capítulo 1 e Deus falou comigo nesses versículos aqui. Esperar todos acharem. Muitas vezes a gente lê a palavra, né? E ela vai falando com você depois de dias, né? Você vai trabalhar, ela fala, você está trabalhando, ela fala, e aí vai. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Eu fico imaginando, quando eu leio essa palavra, um Deus criador de todas as coisas, um Deus que cria eu e você, que cria todos os seres humanos, e começo a pensar como Deus ele se entristece, como Deus ele fica chateado quando o ser humano está longe dele.
Assim como eu e você, quando a gente passa num farol e vê um mendigo, né, deitado ao relento, a gente se entristece com isso. Pelo menos eu me entristeço. Eu queria viver em um lugar que não tivesse esse tipo de coisa, né, que ninguém passasse necessidade, que ninguém tivesse problemas financeiros, enfim. E eu fico imaginando Deus. Deus cria o homem para que o homem se relacione com ele. Só que o pecado veio, todos nós conhecemos a história, e o pecado distanciou o homem de Deus. E a palavra de Deus aqui em Oséias diz que o povo, naquela época, tinha o quê? Se prostituído. Forte isso, né? Tinha se prostituído. Eu fiquei pensando muito nisso. Prostituição. Às vezes a gente pensa, ou sempre pensa, que prostituição é só, né, ligada ao sexo, mas não. Prostituição, esse povo aqui estava corrompido, o povo tinha virado as costas para Deus, o povo tinha se prostituído, o povo estava adulterando contra Deus. E eu imagino como Deus estava. E como Deus também, Ele fica triste quando eu também me prostituo, quando eu adultero contra Ele, quando eu, em minha sã consciência, eu erro contra Ele. Eu sei que o certo é aquilo, mas eu não faço. Eu faço o errado. E isso eu entendo que deixa o meu Deus muito insatisfeito, muito triste, porque Ele não criou o homem para isso. Ele criou o homem para ter relacionamento, Ele criou o homem para trazer ao homem felicidade, alegria, paz, harmonia, independente de problemas e dificuldades. Nós somos os tatuzões que vão rompendo, Os problemas vão vindo, as dificuldades vão vindo e a gente vai rompendo. Tem muitos tatuzões cristãos que eles ficam pelo caminho. Quando a rocha ela é mais dura, eles já desistem, né? Quando o solo é mais duro, já desistem. Não. Se nós pegarmos os grandes exemplos da Bíblia, foram todos os homens que avançaram, que não retrocederam. E Deus gosta destas pessoas que não retrocedem, mas que avançam, independente das dificuldades e dos problemas. E eu fico imaginando essa dificuldade para Deus em ver a criação dele, aquilo que ele criou, ou seja, eu e você e todos os seres humanos longe dele. Porque o desejo dele é que todos se salvem. Eu, você e todos. O homem mais pecador que você talvez conheça, o desejo dele é que ele se salve também. Nem que for lá no último suspiro de vida dele, né? O desejo é o desejo de Deus é que esse homem reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Assim como foi com aquele ladrão na cruz. A Bíblia não conta, mas talvez aquele ladrão tenha estrupado, matado, pior do que o maníaco do parque, todos nós nos lembramos dele, né? Pior do que ele. E ele reconhece em Jesus, né, que ele era o Filho de Deus. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E como é gratificante saber disso, que eu e você, nós temos um Deus que nos ama, que independente de onde você está nessa noite, Ele te ama, Ele nunca vai deixar de te amar. O desejo dele vai ser sempre que você esteja com Ele o quê? Eternamente. Independente do que você tem feito e independente de quanto você está longe dele. Mas o desejo dele é que você se aproxime dele e que você esteja com ele, morando eternamente com ele. E aí nós vemos homens, né, mentindo, homens que mentem, homens que roubam, homens que
adoram outros deuses, homens que murmuram, homens que blasfemam, homens que não creem e homens que não confiam. Isso eu relacionei aqui, mas talvez você esteja lembrando de outras coisas que nós, como seres humanos, nós fazemos, e com isso nós estamos ficando cada vez mais distantes de Deus. E às vezes nem se apercebemos disso. E quando a gente vai ver, a gente já está tão distante, mas tão distante, que a volta, ela se torna tão difícil também. A volta se torna mais difícil ainda. E eu fico pensando nesse Deus, que esse Deus suporta eu e você e todos os seres humanos, tudo isso que nós fazemos, que nós mentimos, que nós roubamos, que nós murmuramos, que nós blasfemamos, que nós, muitas vezes a gente não crê, a gente não confia, né? E Deus suporta tudo isso, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama tanto, que a Bíblia fala que Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Esse Deus, Ele é maravilhoso. E aí, a gente voltando para o texto aqui, o texto fala que, se você for olhar o livro de Oséias, não era nada diferente. O povo tinha se corrompido, o povo tinha se afastado, o povo estava servindo outros deuses, o povo só se multiplicava na sua iniquidade e na sua infidelidade. O povo estava tão distante de Deus, que os seus olhos estavam fechados, e não conseguiam mais enxergar o Deus Todo-Poderoso. A cidade de Jerusalém, a Jerusalém, estava toda tomada por ídolos e altares, e colocaram lá deuses estranhos, deuses que eles estavam adorando, e deixaram o grande Deus, o Todo-Poderoso, de lado. Todo esse cenário que nós estamos vendo aqui é identificado pelo Senhor, e Ele diz aqui na sua palavra como o quê? Prostituição espiritual. Eles estavam se prostituindo espiritualmente. E o que é prostituição? O que é prostituição? Prostituição é o quê? É se entregar, é se corromper. Prostituição é o quê? É trocar, é desviar-se. E quantas vidas hoje estão o quê? Se entregando a outras coisas que não é a adoração, o louvor, estar na casa do Senhor, enfim, por outras coisas, por um passeio na praia. Não estou dizendo que a gente não possa fazer isso, a gente pode e até deve, né? É muito gostoso, mas na hora certa e no momento certo. Quando isso está me afastando de Deus, eu tenho que parar para me pensar e refletir. Quantas pessoas estão se corrompendo, né? Que se vendem, né? Por um prato de lentilha, que se vendem por uma posição social, que se vendem por um dinheiro no bolso. Quantas pessoas estão trocando? Não quero mais esse Deus, agora eu vou aqui cultuar outros deuses aqui. Quantas pessoas estão se desviando? Que a gente vê desviadas, né? Porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, o amor de muitos, o quê? Iria se esfriar. E realmente é isso que está acontecendo. O amor do ser humano está se esfriando. Se você assistir um telejornal, você vai ver que é só, né, coisa ruim. Só a pessoa, ela tem coragem de matar a mulher e no fundo do quintal abrir uma cova, enterrar, e para ele está tudo certo. Para ele está tudo bem. Você vê o nível de pecado, o nível de cauterização que o pecado, né, já conseguiu introduzir na mente dessa pessoa. Para ele, igual a gente vê no centro de São Paulo, para muitos, né, matar ou morrer é a mesma coisa. E é o que a gente vê hoje. O povo se prostituindo,
deixando Deus por tantas coisas. E eu relacionei algumas aqui por fama, por dinheiro, por posições, por ministérios. E aqui é interessante que a gente vê muito as pessoas com muitos ministérios, mas sem Deus, né? Fazem, correm, mas está fazendo a sua própria obra, não a obra de Deus, né? Tem ministério, tem uma igreja onde vai, mas não tem Deus, né? Pessoas se prostituindo contra Deus através dos seus relacionamentos, né? Olha, eu amo mais o meu filho, eu amo mais a minha esposa, eu amo mais o meu marido, eu amo mais a minha família, né? E Deus ficando de lado. Pessoas que se prostituem diante de Deus na adoração. Adoram outros deuses, adoram o dinheiro, adoram a esposa, os filhos e adoram também os bens materiais. E com isso, cada vez mais se distanciando de Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer eu e você, exclusivamente dele. Não existe meio termo na vida cristã. Ou você é, ou você não é. Não existe, porque a palavra de Deus diz que por ser mornos, o que vai acontecer? Deus vai o quê? Vomitar. Deus vai vomitar. Ou você é quente, ou você é frio. Então o importante é nós sabermos de que lado nós estamos. Ele quer o homem que ele criou só dele, exclusivamente dele. E quando nós falamos aqui na igreja que nós somos propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, que nós somos, eu costumo falar que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós temos que ser verdadeiramente, nós temos que agir verdadeiramente como sendo esse povo de Deus. E haja o que houver, aconteça o que aconteceu, nós precisamos entender isso, que nós somos de Deus e nada vai o quê? Nos abalar, nada vai nos deter. Nós vamos romper em fé, nós vamos romper em fé. A infidelidade e a ingratidão do homem para com Deus é algo terrível. Tantas pessoas que nós já conhecemos e que eu conheço e que você conhece, que já não estão mais aqui, que já não estão mais com Deus. Não, para mim chega, olha, eu vou viver a minha vida aí fora. Por quê? Deus já fez tantas coisas por eles e mesmo assim, eles são ingratos com Deus. Largaram, viraram as costas para Deus, abandonaram a Deus. E isso é ingratidão, isso é infidelidade. Não foram fiéis com Deus. E o que Deus mais pede, Deus o que mais Ele quer de nós é o nosso coração, é a nossa vida. O que Ele mais quer é o nosso desejo de servir a Ele. Ele não pede mais nada, Ele não pede o teu dinheiro, Ele não pede a tua posição social, Ele não pede mais nada. Ele só pede que você abra o teu coração e fale: Senhor, fica comigo, fica comigo. Aonde eu estiver, eu quero estar com você. O resto, Ele faz. Ele te dá a força, Ele te dá o ânimo, Ele te dá o vigor, Ele te dá tudo isso. O importante é você entrar com fé, com ousadia diante desse Deus. Moisés foi citado aqui. Quando Moisés fala: Senhor, mas eu sou gago. E o Senhor fala para ele assim: Moisés, você só abre a boca. Você só abre a boca. Quem vai falar sou eu, você não vai falar nada, né? E a gente vê algumas situações na Bíblia que eu fico pensando, que Deus manda um homem para a cova dos leões. Deus manda 3 homens entrar numa fornalha. Para quê? Né? Ele poderia livrar, Ele poderia salvar, Ele poderia fazer tudo, Ele é Deus, mas Ele prova. E talvez seja isso que esteja acontecendo comigo e com você. Né? As dificuldades são tantas, os problemas são tantas,
são tantos que Deus está falando assim, deixa, Deus vai dando a corda, né, para ver até aonde você vai, até aonde você resiste. E eu falo para você, todos aqueles que resistiram, o leão não comeu Daniel, a fornalha, o fogo ardente matou os dois de fora, mas os de dentro, nada aconteceu, porque esse Deus é o Deus o quê? Que tem todo o poder. Então Ele vai te livrar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar a força, e um dia Ele vai voltar para buscar eu e você, para morar com Ele eternamente nos céus. E nós cantamos renova-me, né? Eu entendo que nós precisamos ser renovados todos os dias da nossa vida. Então, eu digo para você nessa noite, não abandone a fé, não abandone. Você pode abandonar tudo nesse mundo, mas não abandone a fé. Eu já falei algumas vezes aqui que eu já vim, não só nessa igreja, mas nas outras igrejas, desde jovem que eu frequento, eu já fui rastejando, eu já fui ajoelhado, eu já fui não querendo ir, né? Eu já fui machucado, eu já fui de todas as maneiras que você pode pensar, mas eu sempre fui. Porque eu entendo que aqui é o melhor lugar de se estar. É o melhor lugar para mim e para minha família estar. Então não abandone a sua fé. Não abandone a sua comunhão com o Senhor. Não abandone a igreja. Abandone tudo, mas não abandone isso. E a gente tem que pensar igual o filho pródigo. O filho pródigo, nós conhecemos a história de Core salteado. Tinha tudo e resolveu ir embora, né? E quando ele estava lá comendo aquilo que sobrava dos porcos, ele se lembrou. Então que a gente possa se lembrar que na comunhão do Senhor, tendo fé, na comunhão na igreja, nós temos a melhor comida. E nós somos alimentados todos os dias que nós estamos aqui, com a melhor comida, que é a comida espiritual, para nos fortalecer, né, em nome de Jesus. Aleluias. O livro de Oséias é uma proclamação de juízo contra o pecado. É uma proclamação de julgamento contra o pecado, porque o Senhor, Ele julga também. E a idolatria de Israel. Mas esse livro também, se você lê ele de ponta a ponta, você vai ver que é uma maravilhosa figura de amor de Deus. É um amor que a gente, como ser humano, a gente não consegue entender. É uma maravilhosa figura de amor, de graça e de redenção a Deus. Eu convido você a abrir Oséias 5, capítulo 4. Oséias 5, capítulo 4. Oséias capítulo 5. Verso 4. A palavra de Deus diz assim: não querem ordenar as suas ações a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Estava tão arraigada a prostituição no meio do povo que eles estavam tão distantes de Deus. E eu pergunto nessa noite para cada um de nós: como que você tem levado a sua vida? O que você tem feito? O que você tem se prostituído diante de Deus? E aí vale a pena a gente pensar, né? O que tem tomado, né, o lugar de Deus na nossa vida? É a nossa família, é a televisão, é os nossos bens materiais, é a nossa posição, é o nosso dinheiro, não sei. É a nossa fama, é o nosso ministério. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Que você precisa falar: Deus, tira, tira. Eu preciso que o Senhor vá lá, como o pastor sempre fala, lá naquele quarto escuro e mexer comigo lá. Eu sei que vai doer. Eu sei que é uma ferida que eu não gosto que mexa, mas o que precisa? Graças a Deus que aqui nessa igreja nós temos pessoas que nos ensinam, através da escola dominical, através da palavra, porque nesse tempo aqui,
aqueles homens que eram para instruir, que eram para ensinar, os sacerdotes, os líderes, eles também estavam corrompidos. Eles também estavam adulterando, eles também estavam se prostituindo diante de Deus. E que o trabalho que era para eles fazer, apacentar as ovelhas e cuidar das ovelhas e ensinar as ovelhas, eles também não estavam fazendo. E Deus nos ama, queridos. Se você for lá no finalzinho de Oséias, capítulo 14, verso 4, a palavra de Deus nos diz assim: estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Alguém tem outra tradução aí? 14:4. Se não me engano, fala de curar a sua. Olha só que Deus amoroso. Diante de um cenário de prostituição espiritual, lá no finalzinho, o Senhor disse que Ele vai curar, que Ele vai libertar, que Ele vai salvar, que Ele vai fazer tudo novo, que Ele vai restaurar o que precisava ser restaurado no coração, na alma, no espírito daquele povo. Por quê? Porque esse Deus é um Deus de amor que vai curar toda a sua infidelidade, toda a sua prostituição espiritual. E eu queria nessa noite, em nome de Jesus, diante dessa palavra, que você fechasse os seus olhos e que você pensasse naquilo que está te afastando de Deus, naquilo que tem te tirado a paz, naquilo que você tem se prostituído, que você tem adulterado contra Deus. Ele nessa noite, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, porque Ele te ama tanto, 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 que o desejo dEle é fazer isso hoje. Não deixe para amanhã. Não importa se você vem na igreja há tanto tempo, não importa se você conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não importa nada disso. O que importa agora é a sua sinceridade diante de Deus, a sua verdade. O que importa agora é você rasgar o teu coração, abrir o teu coração, Senhor, e dizer para Ele que você quer ser diferente, que você quer andar com Ele, que você quer, aquilo que você está fazendo de errado, você vai fazer certo, o seu desejo é fazer certo. Se você está roubando, se você está mentindo, se você não crê, o Senhor hoje quer mudar a tua história, o Senhor quer mudar a tua vida hoje, não deixa para amanhã. Muda a tua vida hoje, fala: Senhor, eu tenho errado, mas eu quero voltar. Não espera você comer aquilo que sobra dos porcos, não espera isso, mas aceite a Jesus agora, e o Senhor vai entrar no teu coração, e o resto é com Ele. Ele vai te transformar, Ele vai te restaurar, Ele vai te libertar, Ele vai fazer tudo aquilo que Ele precisa na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós